Tá? Olá, muito boa tarde a todos da Rádio Terras de Lanhoso. Hoje estou aqui na Póvoa de Lanhoso, na freguesia, na Junta de Freguesia de Taíde, com o Dr. Frederico Castro. Muito obrigada, Dr. Frederico, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para estar aqui mais uma vez na Rádio Terras de Lanhoso connosco. O Dr. Frederico nasceu em França, é filho de imigrantes, é empresário, licenciado em Ciências Política e Administrativa. O homem que quebrou à terceira tentativa a hegemonia laranja da Póvoa de Lanhoso. Apresenta um semblante de dever cumprido, um agregador que acredita que este ano que o Concelho vai a ser cidade. E esse sonho de gerações espalhado por mais de 20 mil habitantes. Para quando é que estará previsto isto, Dr. Frederico? Elevação à cidade. Exatamente. Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes e as pessoas que acompanham o projeto da Rádio Terras de Lanhoso, que é um projeto bonito e que tem crescido de uma forma que me deixa muito orgulhoso, até por perceber que temos pessoas da nossa terra, o Abílio e as pessoas que o acompanham, como é o seu caso, que têm ajudado a construir um projeto muito bonito e que honra a Póvoa de Lanhoso. Em segundo lugar, dizer que esse objetivo que referiu agora da elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade é uma meta que eu já tinha presente há muito tempo e para a qual achava que mais cedo ou mais tarde chegaria o momento adequado. Mesmo antes de estar como Presidente da Câmara, já sonhava isto para a Póvoa? Mesmo antes achava e continuo a achar que nós temos de ter uma ambição para a Póvoa de Lanhoso que seja diferente daquilo que temos em cada tempo, mesmo neste tempo. Mesmo neste tempo, tendo em conta o trabalho que fizemos nestes 3 anos e meio, a nossa ambição é maior e é sempre crescente e é sempre diferente daquela a que nos fomos habituando ao longo do tempo. Nós fomos nos habituando a ser de um concelho de média dimensão, que tenha uma posição no distrito e na região, uma posição discreta e que tenha um papel periférico, digamos assim, em termos sociais, em termos políticos, até a nível institucional também. E eu acho que a Póvoa de Lanhoso é mais do que isso, pode ser mais do que isso e tem demonstrado que é mais do que isso, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista da atração empresarial, do ponto de vista do desenvolvimento das nossas instituições e dos passos sólidos que elas têm dado na área desportiva, na área social, na área cultural, em todas as áreas, e no trabalho que temos feito também em conjunto com o Concelho e com as forças vivas do Concelho durante estes anos, que nos permitem hoje poder afirmar com segurança que está na hora da Póvoa de Lanhoso ser elevada a cidade e poder competir com outras paragens do país, competir na atração de investimento, competir na forma como vendemos o território e como conjugamos as mais-valias do território da Póvoa de Lanhoso, do ponto de vista turístico, do ponto de vista histórico, a todos os níveis. Nós somos um concelho que tem vindo a aprimorar-se. E de muita cultura. Exatamente, e portanto, essa forma como nos temos vindo a aperfeiçoar e a aprimorar ao longo dos anos, coloca claramente a Póvoa de Lanhoso num patamar cimeiro em termos regionais e distritais, e também por essa razão é meu entendimento que a Póvoa de Lanhoso deve ser uma cidade. E se tudo correr como eu prevejo, o projeto de lei já deu entrada na Assembleia da República, tem que ser agora retomado esse processo nesta nova legislatura. A Póvoa de Lanhoso terá todas as condições, até porque preenche todos os requisitos que estão previstos na lei, apesar de a lei referir também que só metade desses requisitos têm de ser preenchidos para a elevação à cidade, nós preenchemos todos. Todos, exato. E portanto não há nenhuma razão para que não possa ser uma realidade, vai acontecer, e se tudo correr à imagem daquilo que sei que tem acontecido noutros processos similares, nestes 6 meses, 7 meses até o final do ano, teremos a Póvoa de Lanhoso elevada à cidade, e isso será um motivo de orgulho, certamente, será uma oportunidade também de atrairmos oportunidades do ponto de vista de financiamento de fundos comunitários, onde só as cidades podem concorrer, do ponto de vista do Orçamento de Estado, onde pontualmente ao longo do tempo e ao longo dos anos aconteceram determinadas majorações em determinadas áreas no que diz respeito às cidades. Só temos benefícios e não há nada que seja prejudicial, não há nenhuma repercussão, como já se me constou estes dias, alguém que me perguntava: Senhor Presidente, mas será que nós vamos pagar mais IMI? Eu ouvi dizer que íamos pagar mais IMI. Não, não vamos pagar mais IMI. Só por ser vamos pagar a mesma taxa de IMI, vamos pagar a mesma carga de impostos que pagámos até agora. Nós temos o IMI mais baixo que a lei prevê. A lei prevê que o IMI pode situar-se entre o 0.3 e 0.5, nós estamos em 0.3 e vamos manter.
a taxa. Tudo fica, Nada só tem a realmente ver vir com esse ser ou não ser reconhecimento. cidade, portanto, isso também há de contribuir muito para o prestígio da Póvoa de Lanhoso e para o orgulho de ser povoense, que é uma das áreas e um dos aspectos que eu acho que nós temos o dever de trabalhar e de fomentar aos nossos Exatamente, habitantes. então isso é o primeiro passo para muitas outras coisas que ainda está aqui em projeção, que é o caso da via circular, que tem sido uma obra muito falada e esperada por vários executivos anteriores. Qual é o ponto da situação atualmente? Bom, o processo da via circular está em progresso. Nós, durante estes 3 anos e meio, conseguimos dar passos muito importantes, tanto do ponto de vista do cadastro, como da definição do espaço canal, como no estudo que estamos a fazer em relação ao projeto em reformulação que decorre, nesta fase que decorre da avaliação de impacto ambiental que a Associação Portuguesa de Ambiente exigiu que fosse efetuada. E esse projeto, que será finalizado em breve, será submetido às Infraestruturas de Portugal, que já têm acompanhado todo este processo, de forma precisamente a que, quando chegar esse momento, não seja um processo totalmente novo para as Infraestruturas de Portugal. Conseguimos assinar um acordo de gestão com as Infraestruturas de Portugal, precisamente para a elaboração do projeto. Isso nunca tinha acontecido na história da Póvoa de Lanhoso. Conseguimos, em março de 2024, que as Infraestruturas de Portugal vertessem no seu plano de atividades e orçamento a verba de 20 milhões de euros, que corresponde aos 85% do acordo que está estabelecido entre a Câmara Municipal e as Infraestruturas de Portugal. Isso também nunca tinha acontecido na história da Póvoa de Lanhoso e, portanto, estamos a fazer o caminho Passo a necessário para que a via circular seja uma realidade, e a via circular vai ser uma realidade. Em primeiro lugar, vai ser uma realidade porque há muitos anos que se debate este assunto e há muitos anos que a Póvoa de Lanhoso justifica este investimento. Sim, porque já vem de outros executivos realmente. Não é? E tivemos traçados diferentes ao longo da história, tivemos momentos em que os executivos deram mais atenção ao assunto e outros momentos que deram menos. A via circular é a nossa prioridade, vai continuar a ser a nossa prioridade, que ninguém duvide disso e que ninguém duvide que nós vamos alcançar esse objetivo. Porque quem duvidar que nós vamos alcançar esse objetivo também significa que não me conhece bem. E não está a acreditar no projeto. Isso significa que não me conhece bem, porque o meu percurso tem sido sempre, na vida pessoal, profissional e política, de persistência e de correr atrás dos objetivos que traçamos. Foi assim em relação à Câmara Municipal, como já referiu, e há de ser assim em relação à via circular, e ela vai ser uma realidade, e eu espero que seja já nos próximos anos. Nós temos trabalhado intensamente nesse sentido e estão cada vez mais reunidas as condições para isso. No mandato em que esteja cá também para presenciar. Bom, eu espero estar cá, seja na qualidade que for. Se for no próximo mandato, espero mesmo estar cá, até porque eu, se não tivesse intenção de manter-me em funções, não me candidatava sequer. Portanto, eu sou candidato precisamente porque pretendo manter-me em funções e dar continuidade nos próximos 4 anos e dar continuidade a projetos que alguns precisam de maturidade e de tempo e de passar por estes passos que eu descrevi há momentos, mas depois temos uma série de projetos, não sei se posso falar sobre isso agora. Tem agora, por exemplo, como tem sido em relação à Câmara Municipal com as empresas locais, qual é o tipo de trabalho que tem feito para atrair esses investidores e também criar mais emprego no concelho? Nós temos conseguido dialogar de forma muito próxima com as empresas do concelho e de fora do concelho e conseguimos, posso dar por exemplo, um exemplo paradigmático, nós conseguimos atrair uma empresa que trabalha na área dos carregadores elétricos e que vai produzir, já está a produzir na Póvoa de Lanhoso, carregadores elétricos rápidos e ultra rápidos. Estamos a falar de uma empresa do grupo Petrotec, que há 2 anos atrás procurava uma solução na região para poder instalar este polo e esta produção, e a Póvoa de Lanhoso na altura competia com mais 3 municípios. Portanto, nós fizemos o necessário para que a Petrotec percebesse que era mais vantajoso vir para a Póvoa de Lanhoso, beneficiar das nossas infraestruturas, da relação de proximidade que tem com o município, do apoio que é prestado pelos nossos serviços às empresas, do apoio fundamental que nós prestamos através do Gabinete de Apoio à Empregabilidade, que é uma espécie de centro de emprego local, mas que faz um trabalho mais minucioso, digamos assim, que recebe as pessoas que estão desempregadas ou que estejam empregadas e que as direciona para novas oportunidades, percebendo primeiro qual é a área de formação, qual é a experiência profissional que tem, qual é a expectativa de saída profissional que possa ter presente, e nós temos ajudado muita gente a reconduzir a sua carreira profissional. Em 2024 conseguimos ajudar 68 pessoas a encontrar um novo posto de trabalho.
Isso E, é muito portanto, bom. isso é muito importante para as famílias, Claro. para as pessoas que procuram emprego ou um novo emprego, E ou que mais estejam estabilidade desempregadas, também. uma mudança de emprego se já estiverem empregadas. E muito importante para as empresas e para as instituições, porque quando ajudamos 68 pessoas, estamos a resolver 136 Muito problemas. mais, exatamente. Estamos a resolver o dobro dos problemas, estamos a resolver o problema da pessoa que procura emprego e o problema da empresa ou da instituição que procura um colaborador que preencha aquela necessidade. E, portanto, temos feito um trabalho importante nesta área. Estamos a trabalhar também para projetar novas áreas industriais, novos parques industriais, um deles dependente também da instalação precisamente da via circular. E temos projetado para o futuro, força também do Portugal 2030 e da oportunidade que nos dá a novo quadro de financiamento, temos projetado para o futuro uma série de investimentos, por exemplo no Pontido, onde adquirimos o espaço do outro lado da margem. Nós vamos praticamente duplicar o Parque do Pontido no próximo mandato. Adquirimos uma parcela de terreno na Rotunda das Bolas de Ouro, no Pinheiro, Sim. onde vamos instalar o Centro Interpretativo de Território, uma espécie de posto de turismo avançado, que vai permitir, e o espaço não foi escolhido ao acaso, vai permitir fazer com que nós criemos curiosidade e consigamos atrair as pessoas que, circulando pela Serra do Carvalho e atravessando o concelho por vezes, acabam por nem reparar que estão a atravessar a Póvoa de Lanhoso, se dirigirem atrás dos montes ou se dirigirem ao Gerês, e portanto nós queremos criar ali um polo de atratividade para que as pessoas estejam despertas para a necessidade e tenham a curiosidade de parar, de conhecer melhor a Póvoa de Lanhoso e aquilo que a Póvoa de Lanhoso tem para oferecer. Adquirimos recentemente, no passado mês de abril, uma parcela de terreno de 6,5 hectares que pertencia à Quinta das Agras, ali junto ao Intermarché, e conseguimos negociar essa parcela de terreno para poder instalar nesse espaço o complexo desportivo e o novo pavilhão multiusos, precisamente porque, tal como fizemos aqui hoje na freguesia de Taíde, onde inauguramos um espaço que fazia falta à comunidade e que não existia ainda, nós achamos que a Póvoa de Lanhoso merece ter um complexo multiusos e um complexo multiusos à imagem daquilo que vemos que acontece nas Exatamente, eu ia lhe perguntar também relativamente a isso, como é que a Câmara apoia os jovens, como é que está a envolver os jovens, se há falta de modalidades, há falta de equipamentos às vezes também para criar essas novas modalidades, como é que tem captado os jovens nesse sentido? Bom, nós temos tentado implementar uma série de políticas que ajudam a combater as necessidades dos mais jovens. Porque é importante manter a juventude também cá, não é? É muito importante manter a juventude, perceber as necessidades deles e satisfazê-las. É por isso que, por exemplo, reformulamos o programa que existe no Espaço Jovem e hoje temos uma oferta diferenciada relativamente àquilo que existia há uns anos esta parte. Foi por isso também que, por exemplo, estamos a entrar agora no período de verão e nós testámos o ano passado um projeto piloto nas férias ativas em que criámos uma rede de parceiros que nos ajuda a fazer chegar o programa das férias ativas a todo o território, quando no passado existia só uma minoria que beneficiava de inscrições limitadas e que podiam aderir a um programa que era promovido e assegurado só pelos serviços da Câmara Municipal. Hoje temos um projeto que abrange todo o território, que envolve instituições e empresas também, privadas, centros de estudo, por exemplo, e que nos asseguram que nós conseguimos chegar a todas as freguesias, a todas as famílias e que damos as mesmas oportunidades a todas as crianças e a todos os jovens e adolescentes. E isso é importante para nós. Claro. Como foi importante também reformularmos o regulamento da atribuição, por exemplo, de bolsas de estudo, quando no passado um determinado agregado familiar só podia ter um beneficiário, se tivesse, por exemplo, duas pessoas, dois filhos, um no secundário e outro no ensino superior, ou os dois no ensino superior, só um é que podia ser beneficiário. Hoje, uma família que tem, por exemplo, um jovem com 19 anos, uma jovem com 20, um pai com 47 e uma mãe com 45 ou com 49, todos podem beneficiar das bolsas de estudo, porque nós acabamos com um limite de idade que era 35 anos e acabamos por uma razão muito simples. Eu tenho 48 anos e posso fazer uma pós-graduação. Exatamente. Eu sou licenciado, posso querer fazer uma pós-graduação. Se tiver esse entendimento, eu tenho que ter a mesma oportunidade que tem qualquer outra pessoa. Se eu não tiver os meios financeiros para isso, eu tenho que ter a oportunidade que outras famílias têm, que outras pessoas têm de se poderem formar. E, portanto, nós hoje podemos ter um agregado familiar com 4 pessoas no agregado familiar, que se preencherem os requisitos podem ser os 4 contemplados.
E este tipo de medida de alargamento dos critérios que nos permite chegar com os apoios às pessoas, mas também de uma certa democratização das medidas que são lançadas pela Câmara Municipal e que nós queremos que tenham o maior alcance possível, ajudam-nos a criar as condições para que os jovens tenham um futuro e tenham um caminho. Exato. A principal preocupação que eu tenho em Porque relação aos mais jovens é que nenhum jovem esteja impedido de alcançar determinado objetivo formativo ou profissional por força das circunstâncias em que possa estar inserido, claro, e que a autarquia intervenha aí sim para ajudar a colmatar essa necessidade. É esse o trabalho que temos tentado fazer. Evidentemente, depois tudo aquilo que fazemos beneficia a comunidade toda, e tudo, claro, que beneficia a comunidade toda beneficia os jovens também. Mas eu sinto que o trabalho que temos feito tem sido reconhecido pela comunidade e pelos mais jovens, e que nos dá condições de podermos continuar. E sente essa captação pelos jovens quando passa ou quando vai a algum tipo de evento, sente que eles têm essa proximidade e que no fundo têm essa gratidão também por estar a reconhecer isso? Tem essa proximidade e tem a vontade de participar. E tem a vontade de dar opinião. Foi por isso que nós este ano e o ano passado pela primeira vez promovemos a Assembleia Municipal de Jovem, onde eles puderam apresentar as suas propostas dos vários equipamentos e agrupamentos de ensino e da escola profissional. Tiveram oportunidade e palco para apresentar as suas ideias, para as discutir com o Executivo Municipal e com o Presidente da Câmara Municipal. E do ano passado, da primeira edição para a segunda edição, já alcançamos determinados objetivos que eles nos apresentaram em 2024. E isso, eu sinto que eles sentem também uma satisfação muito grande por perceber, desculpem usar este termo, mas por perceber que as suas propostas não caem em saco roto. Exatamente. As suas propostas são ouvidas, são consideradas e, sendo financeiramente possível executar, são executadas. E, portanto, nós temos feito esse caminho em conjunto, e eu sinto e sei que eles reconhecem esse trabalho, e eu conto muito com eles todos para nos ajudarem, claro, a continuar a fazer esse trabalho. Claro que sim. Agora temos a outra parte, a parte dos idosos. Como é que tem combatido esse investimento na terceira idade, nos centros de convívio? Quais são as principais apostas? E acha que vai de encontro às necessidades das pessoas de mais idade, que está a corresponder nesse sentido essas expectativas? Porque eu acho, hoje em dia também há necessidade de manter as pessoas de idade ativas, não é? Ativas, é verdade. E elas têm vontade de ter atividade. Exatamente. Isso é muito bom, é muito positivo, porque faz com que os projetos que lançamos tenham depois correspondência no terreno. Mas sobre isso eu queria começar por dizer uma coisa. Os executivos, normalmente, qualquer executivo, é facilmente apontado por pensar só nos mais idosos, por priorizar só os mais idosos e por vezes, segundo as ideias que algumas pessoas possam ter, exagerar no apoio que damos aos mais idosos. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que uma sociedade e uma comunidade que não tem respeito pelos seus mais idosos e que não percebe que caminhamos todos até para esse estado e queremos também que no futuro façam por nós aquilo que nós fazemos hoje por eles, é uma sociedade que está desfasada da realidade. Completamente. Eu iniciei este mandato com 10 centros de convívio em funcionamento. E neste momento nós temos 15 centros de convívio em funcionamento e vamos inaugurar o 16º precisamente nesta freguesia, no lugar de Quintela, em Quintela, muito brevemente. E vamos continuar a fazer esse trabalho. Mas vamos continuar a fazer um trabalho que acrescenta conteúdos no dia-a-dia das pessoas e que assegura que elas têm uma atividade que as satisfaz, que as preenche e que as realiza também. Que tenham a sensação que muitos deles me dizem no dia-a-dia de quando vão para casa contentes, vão para casa satisfeitos, porque passaram um bom momento, estiveram com amigos, fizeram coisas diferentes, claro. E conseguiram ter acesso a atividades que se não se deslocassem ao centro de convívio seria impossível. Sentem-se úteis, no fundo, para a sociedade e para eles próprios. É uma autoestima também para eles. E sentem que não estão esquecidos. É isso. E isso tem muito mais importância do que nós possamos imaginar. Uma coisa é eu dizê-lo e estarmos aqui a falar sobre isto, outra coisa é sentirmos que as pessoas sentem que não são ignoradas, claro. Sentem que não são invisíveis. Isso é muito importante para a vida das pessoas. Muitos deles têm os filhos a viver longe, a viver fora do país, que estão imigrados, têm o apoio no dia-a-dia dos vizinhos, do centro social, do centro de convívio. Quando têm, que nem sempre o têm também. Nós temos de assegurar que estas pessoas se sentem acompanhadas e sentem que têm à mão de semear, porque quem trabalha nos centros de convívio não é só um profissional desta área. Quem trabalha nos centros de convívio sabe
que tem que ter a disponibilidade em qualquer dia, a qualquer hora, de atender qualquer necessidade de um dos nossos utentes, se for necessário, e tem acontecido muitas vezes. E eu fico muito satisfeito por isso, porque das áreas de intervenção do município que me dá mais sensação de dever cumprido. E a sensação de dever cumprido é o melhor retorno que nós podemos ter. É sentir que estamos a fazer bem. Não é por acaso que nós usamos o chavão, neste caso na campanha eleitoral, eu não estou aqui nessa qualidade, mas usamos o slogan de fazer bem, porque é mesmo fazer bem. É querer, é ter vontade, é ter predisposição e abertura para fazer bem a todos, aos jovens, aos idosos, a quem está em idade ativa e a trabalhar, às empresas, às instituições, aos grupos desportivos, às juntas de freguesia, à comunicação social quando precisa de nós, aos funcionários da Câmara Municipal, a todos. É fazer bem. Eu tenho um chavão desde o primeiro dia, quem trabalha comigo sabe que é assim, tenho um chavão que é muito simples. Quando pudermos dizer que sim, nunca dizemos que não. Seja a quem for, seja em que circunstância for, quando pudermos dizer que sim, dizemos sempre que sim, nunca dizemos que não. E eu acho que isso tem um efeito muito positivo nas pessoas e sinto que as pessoas reconhecem isso e percebem que nós estamos a fazer um trabalho importante para a Póvoa de Lanhoso e que eu espero que possa continuar. Dar continuidade. E dar continuidade também aqui é outra questão, que é o ponto em que está a base do saneamento local aqui no concelho. Há obras previstas, já estão alguma coisa em curso, que é outra dos pontos que também tem sido vindo a trabalhar muito, essa situação do saneamento. É verdade. Hoje em dia é algo que é fundamental também. É verdade, ainda hoje falámos sobre isso, temos estado a fazer um investimento significativo aqui na freguesia de Taíde, na área do alargamento da rede de saneamento. Importa explicar o seguinte: nestes 51 anos de democracia, cada autarca, cada presidente de Câmara no seu tempo, tentou sempre fazer o melhor para, em função dos meios que tinha, priorizar determinadas áreas, e a área do investimento foi tendo algum investimento ao longo dos anos, mas nós hoje temos pouco mais do que 50% da taxa de cobertura de saneamento no concelho. E, portanto, e se tivermos em conta que cada ponto percentual de acréscimo na rede de saneamento custa cerca de 1 milhão de euros, significa isso que precisamos de quase 50 milhões de euros, 40 e poucos milhões de euros, para colmatar toda a rede de saneamento que falta no concelho. É importante percebermos isto para percebermos que a Câmara Municipal, nem neste tempo nem noutros tempos, nunca teria nem nunca terá por si mesma os meios suficientes para colmatar e para fazer o investimento que é necessário fazer na rede de saneamento. Isso pressupõe que tenhamos um acordo com as Águas do Norte e com as Águas de Portugal. Nós estamos a trabalhar nesse dossiê há já, eu diria quase desde o início do mandato, mas há já muito tempo. Aconteceram algumas alterações na direção das Águas do Norte e nas Águas de Portugal, agora com o processo eleitoral recente. Naturalmente vão ocorrer mais algumas alterações, é habitual que assim seja. Nós temos mantido esse diálogo, mas temos mantido um diálogo que nos permita ter várias soluções e várias propostas que têm dois aspectos fundamentais. O primeiro, assegurar este investimento por parte das Águas do Norte ou das Águas de Portugal num determinado período de tempo, e esse é um debate difícil. Porque se nós queremos um período de tempo mais estreito, quem terá que fazer o investimento quer naturalmente alargar esse prazo. E depois assegurar que as tarifas que são aplicadas no concelho da Póvoa de Lanhoso não tenham uma evolução agressiva e que tenham alguma constância ao longo dos próximos anos. Essa parte está discutida e acordada. O investimento e o prazo desse investimento é um tema que está ainda em aberto e em discussão. Isso pressupunha naturalmente que nós passássemos toda a gestão e toda a concessão da rede de saneamento e da água também, é uma possibilidade, para uma parceria, que poderia ser a parceria do Noroeste, que tem uma gestão própria, que tem 8 municípios neste momento. Nós seríamos o 9º município, mas a contrapartida que eu quero exigir e assegurar é investimento e prazo e tarifas. Portanto, investimento e prazo desse investimento são as 3 condições. E a evolução das tarifas. Eu diria que as coisas estão bem encaminhadas. Nós estamos em diálogo constante, pedimos um parecer recentemente que nos ajudará a perceber quais são as várias fórmulas que nos podem ajudar a alcançar este financiamento, porque poderemos ter outras fórmulas para além desta que eu acabei de descrever, mas é de facto um dossiê delicado, também ele prioritário, eu diria que tem praticamente a mesma linha de prioridade da via circular urbana, da variante, mas que pressupõe outro tipo de soluções e outro tipo de modelo de financiamento.
Portanto, e se tivermos em conta que em 51 anos A evolução, a evolução pouca, média, não é? a evolução média terá sido de cerca de 1% por ano, Exato. se fizéssemos uma média. Portanto, aquilo que eu espero é que não sejam precisos mais 50 Mais anos 50. para chegar aos 100% de taxa de cobertura. Não serão precisos, certamente, e nós estamos a trabalhar para que seja encontrada uma solução para que esse investimento seja acelerado num período de tempo mais curto, segundo a minha ambição, eventualmente mais alargado. Algo que vá realmente beneficiar. Sim, vamos a alcançar um Linhoso, acordo que possa assegurar esse investimento. Exatamente. E tem aqui o novo plano de diretora municipal, é muito importante para o futuro do Conselho. Quando é que os povoenses vão poder contar com a sua aprovação e a entrada em vigor? A revisão do plano diretor municipal, do PDM, está em curso já bem antes de nós de estarmos em funções, de eu estar nestas funções. E é importante começar por explicar o seguinte: é gerido exclusivamente pela CCDRN, pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. Os municípios têm um papel de cooperação entre a CCDRN e os municípios que têm determinada pretensão de alteração de qualificação dos solos e que procuram os serviços da Câmara Municipal para instruir esses processos. Câmara Municipal que, por sua vez, delega e remete, melhor dizendo, os processos para a CCDRN, que depois tem de debater estas alterações com muitas entidades. A Póvoa de Lanhoso e a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso é uma dessas entidades e, portanto, a nossa posição e o nosso dever e a nossa missão é defender o interesse sempre da Póvoa de Lanhoso e dos municípios e das suas pretensões. O formato final da revisão do PDM depende sempre da posição de cada uma destas entidades que tem a supervisão e a gestão da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Norte. Dito isto, é importante dizer o seguinte também: este processo de revisão do PDM já devia estar terminado desde 31 de dezembro de 2020. Foi adiado um ano, na altura, devido à pandemia. Pois. Portanto, remeteram para 31 de dezembro de 2021. No final desse ano, os processos estavam muito atrasados em toda a zona norte do país e em todo o país, e então foi novamente atrasado mais um ano para 31 de dezembro de 2022. E tem vindo assim sucessivamente a ser adiado ano após ano, e a minha expectativa, e atenção que esse adiamento nada tem a ver com os municípios, tem a ver com quem coordena este processo. Claro. A minha expectativa é que nós este ano possamos finalmente, até porque o nosso processo está praticamente pronto, estamos à espera só de um parecer final da reserva da REN, a Reserva Ecológica Nacional, as tais entidades e os tais parceiros que têm de emitir parecer sobre determinadas alterações que condicionam todo o resto do processo. Falta neste momento só a emissão de um parecer da REN, que permitirá que façamos a segunda reunião de trabalho com a CCDRN e, havendo consenso entre as entidades nesta segunda reunião de trabalho, poderemos dar um passo decisivo que tem que ver com a discussão pública e aí sim promover a discussão pública em que cada município e cada proprietário pode, se assim o entender, sugerir e apresentar determinadas alterações que poderão ainda ser consideradas no final da discussão pública por estas entidades e pela com a coordenação da CCDRN. Portanto, eu espero e tenho essa ambição fundada que até ao final deste ano tenhamos a discussão pública concluída, o processo terminado e que reste só o último passo mesmo, é a aprovação da revisão do PDM em reunião de Câmara Municipal e posteriormente em reunião da Assembleia Municipal. Nós pegamos nesse processo num estado muito preliminar. Prefiro não entrar em pormenores em relação a isso, porque quando falamos do passado, por vezes pode parecer que estamos a criticar o que seja. Não é nada disso, eu não estou a criticar nada, estou a factualizar. Nós pegamos no processo na estaca zero e tivemos de trabalhar nesse processo desde o dia 19 de outubro de 2021, que foi o meu primeiro dia de mandato. Tomamos posse dia 18 e começamos a trabalhar dia 19. Começamos a trabalhar nesse dia, nesse processo e noutros processos para poder efetivamente dar continuidade e concluir um tema e um dossiê que é muito importante para as pessoas do Conselho, para a ambição das famílias, porque há muitos casos em que temos um pai que tem um filho ou uma filha que gostava de construir e não tem o terreno para construir e por vezes tem a percepção que o terreno que tem junto à casa deveria e poderia, mas há sempre ali mas depois será mais ou menos provável dependendo da posição destas entidades e dependendo do entendimento da CCDRN também. O nosso papel é sempre defender aquilo que são as pretensões dos municípios e isso está sempre assegurado. Depois o tempo
que demoram estes processos é sempre muito mais extenso do que aquilo que nós gostaríamos, claro. Mas nós cá estamos para dar continuidade e para dar celeridade ao processo. Queria que me definisse numa palavra apenas estes 3 anos e meio de mandato como Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso. Realização. Estou muito realizado com o trabalho que tenho feito e é isso que ajuda muitas vezes a suportar algumas agruras desta caminhada, porque nem tudo o que reluz é ouro, como se costuma dizer, embora sejamos a terra do ouro. É isso que eu ia dizer. Portanto, realização mesmo, porque há dias muito bons, de muita satisfação, como é o dia de hoje, em que inauguramos este espaço, e depois há dias em que é preciso resistir e persistir e ser muitas vezes aquele que puxa pelos outros que não estão, que acham que não é possível, que acham que não vamos conseguir. Olha, aconteceu isso em relação à Casa das Agras, por exemplo, ao terreno da Casa das Agras, só para dar esse exemplo. Sim. Quando nós olhamos para aquele espaço como uma possibilidade, as pessoas com quem eu falei sobre o assunto disseram-me todas a mesma coisa: Presidente, esqueça porque não vai ser possível. Estava completamente. Os seus antecessores tentaram todos e não conseguiram comprar aquele espaço, o senhor também não vai conseguir porque eles só vendem se venderem tudo, e era verdade. E o que é facto é que eu convidei um dos herdeiros para tomar um café e tudo começa de alguma forma. Exatamente. E se nós não tivermos vontade de alcançar os objetivos e se não procurarmos com alguma arte e com algum engenho e também com a sabedoria que adquirimos ao longo dos anos e com a experiência do meu tempo empresarial e com aquilo que foram também os 3 anos e meio de mandato, já que acrescentaram muito ao meu conhecimento, aprendi imenso nestes 3 anos e meio, pôr em prática tudo isso, todo esse engenho, todo esse conhecimento e toda essa... pôr a minha missão, no fundo, a funcionar e cumprir bem aquilo para que fui eleito, não teria sido possível chegar a acordo, porque de facto a posição inicial dos proprietários era de que só vendiam se vendessem tudo, mas as conversas foram decorrendo de forma que nós fomos conseguindo compromisso de parte a parte, de maneira que à terceira reunião pudéssemos partir para uma negociação que foi uma excelente negociação para o município, e não é segredo nenhum, por isso posso dizê-lo aqui: adquirir um espaço daqueles, com aquela localização, com aquela área que são 65 mil metros, por 600 mil euros, foi um grande negócio para o município. E eu fiquei muito contente por termos conseguido fazer um negócio que defende muito o interesse do nosso concelho, dos nossos municípios e o futuro das pessoas que cá vivem e que asseguram que os equipamentos que lá vamos instalar vão ser mesmo muito importantes, muito úteis e vão servir muito bem a população. Fico muito feliz por isso. Agora já estou a pensar no passo seguinte há muito tempo, que é a concessão, o lançamento do processo de concessão e perceber os interessados que possam surgir e o modelo de concessão que possamos assegurar para que esses equipamentos sejam uma realidade, mas vão ser uma realidade e vão ser realidade já no próximo mandato e espero bem cedo no mandato eleitoral. O mandato tem 4 anos, mas eu não quero esperar 4 anos. Não quero deixar, Paulo, não quero concluir muito antes dos 4 anos tudo o que tem projetado para a Póvoa de Lanhoso. Dr. Frederico, muito obrigada mais uma vez por nos conceder esta conversa e espero encontrar-nos mais vezes. Muito sucesso e muitas felicidades para a Póvoa de Lanhoso, para o Conselho e para quem nos está a ouvir também. Bom trabalho a todos também e até ao mês de agosto, até o dia da festa. Exatamente, dia 10 de agosto teremos a festa da rádio, quando com a presença também do Dr. Frederico também. Com muito gosto. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos.